Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites, diretora pedagógica do Mundo em Cores, uma escola online de paz e mãe do Petrus. Eu tô aqui hoje para o nosso vídeo de segunda. E hoje eu queria contar para vocês uma situação que a gente passou nesse final de semana que eu achei muito interessante. Aliás, eu achei brilhante. A gente estava na Rua das Artes, lá em Vila Velha, e apreciando ali um teatro de rua e tal. E o rapaz que conduzia com muita categoria ali o teatro, a brincadeira com as crianças e a música, chamado Vitor Passarim, chamou algumas crianças para fazer a história dos três porquinhos e o lobo mau. E aí, no decorrer da história, ele ia contando, as crianças iam fazendo. E ele sugeriu que houvesse uma mudança na história dos três porquinhos e que o lobo, que era uma menina, ficasse amigo dos porquinhos. A parte muito interessante da história é que a menina que fazia o lobo recusou-se a ficar amiga dos porquinhos. E ele tentou mais uma vez e ela recusava. E ele dizia: Lobinho, eu sei o final dessa história, você vai se dar mal, é melhor você ficar amiga dos porquinhos. E ela dizia: não, eu não quero. Até que chegou uma hora que ela parou a história e falou assim: vem cá. Aí ele foi e ela falou assim: olha só, eu não quero ficar amiga dos porquinhos. Ele falou: por quê? Ela falou: porque a história é assim. Eu achei tão interessante como isso é verdadeiro nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente não quer mudar algumas coisas porque a história é assim. Porque é assim, porque sempre foi assim. Porque a versão que eu conheci primeiro era assim. Porque me contaram assim. Porque eu aprendi assim. Por que você não quer mudar? Porque é assim. E aí, eu me lembrei também de uma vez em que o meu filho, com 2 para 3 anos, né, de idade, ganhou um livrinho daqueles que ele vai virando as páginas e apertando para ouvir a história, né? Aquele livro que já faz o papel, inclusive, do contador de histórias. E ele ouviu 200 mil vezes aquele livrinho, que também era a história dos três porquinhos, coincidentemente. E aí me pediu para que eu contasse um determinado dia a história dos três porquinhos. Obviamente, eu não contei, igualzinho ele ouviu as 200 mil vezes no livro. E ele, com 2 para 3 anos, me falou, né, na hora que eu contei alguma coisa diferente do que estava no livro, tá errado. A história não é assim, porque ele já havia ouvido, né, a primeira versão que ele havia ouvido era diferente. E aí eu tive a oportunidade de dizer para ele: filho, você sabia que podem existir diversas versões para a mesma história? Você sabia que uma mesma, né, história, situação, canção pode ser contada de várias formas, pode ter outras formas, outras versões, outras possibilidades da mesma história? E aí ele ficou pensando, né? Então é muito interessante como a gente pode colocar na cabecinha das nossas crianças as diversas possibilidades que as coisas podem ter. Ou ainda, sem querer, sem saber, a gente pode fazer com que elas acreditem que só existe uma versão para cada história, que não tem possibilidades de fazer novos finais, de fazer coisas diferentes. Ou seja, aquela menina, mesmo sabendo que o final seria trágico, ela não queria mudar a história. E quantos de nós, percebendo sinais de que o final será trágico, continua contando a mesma história? Continua apegado à mesma versão da história. Por quê? Porque sempre foi assim. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi. Por quê? Porque comigo deu certo, vai funcionar com meu filho também. E muitas vezes a gente está tentando dar um duro danado para fazer dar certo. A gente sabe que, na verdade, as marcas que ficaram provam que talvez deu certo, mas poderia ter dado ainda melhor. Mas talvez a gente sabe que tem outras versões mais interessantes de uma mesma história. Se você gostou, dá um joinha, compartilha. É isso, esteja conosco. Isa Minatel, aqui no YouTube, no Facebook, isaminatel.coach.família, lá no Instagram. E sempre você pode contar com a gente. Acesse aí braineducacional.com para saber das possibilidades de atendimentos online e outros serviços. Um beijo grande e até quinta, no nosso vídeo de quinta.